Manos e manas, as notícias sobre a Cristiane Bernardo são boas. A infiltração ela nos notificou, pulmonar de 50% já caiu para 20%, mas ela disse que a Covid-19, que há de deixar lembranças muito ruins com ela, está passando, né? Graças a Deus. Dr. Jairo e a sua esposa, a irmã Urandir, não é? Apesar de estarem melhorando, ainda estão num estado de bastante preocupação. O Gustavo, aquele meninozinho pelo qual nós oramos, já está em casa, aguardando a continuação dos exames. Segunda-feira ele volta para uma série de baterias de exame, mas o coleguinha dele, pelo qual os papais do Gustavo, né, os seus papais estavam orando, veio a falecer no dia de ontem, na sexta-feira. Meus irmãos, não vamos nos esquecer da ressurreição. E por isso do culto da ressurreição, amanhã, às 6 horas da manhã. Levante-se um pouquinho antes, como eu disse, para dar tempo de escovar os dentes, pentear o cabelo, botar uma roupinha. Mas se não der tempo, venha do jeito que está, descabelado, sem escovar dente, de qualquer jeito. Mas não deixe de assistir à abertura e de acompanhar o culto. Com gratidão, queridos. Culto é um envolvimento. Não dá para você fazer culto e vai na cozinha, volta na cozinha e toma café. Você até pode, depois que passar a abertura, você até pode pegar um cafezinho e ir acompanhando e prestando atenção no que está acontecendo, porque você está na sua casa, não é? Por isso que pode, não é? É permitido ou é viável esse tipo de coisa. Mas a princípio, 6 horas amanhã, o nosso culto da ressurreição. A Covid não conseguiu impedir que a gente fizesse, impediu que a gente pudesse se reunir, fazer o culto presencial, para depois tomar aquele café especial, aquela canjica, etc e tal, bater um papo, jogar um pouquinho de conversa fora, que é bom, mas isso vai voltar a acontecer, pode ter certeza. Enquanto o seu corpo esperava para ser ressuscitado, enquanto o seu corpo aguardava para ser levantado do meio dos mortos, o Senhor Jesus em espírito, o espírito que ele entregara a Deus ao findar a sua agonia na cruz do Calvário, em espírito ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Algumas versões dizem em cárcere. É o texto de Pedro 3,19. O antigo credo diz desceu ao Hades. Mas Pedro não usou esta palavra que significa reino dos mortos e palavra que na parábola de Jesus sobre o rico e Lázaro passou a ser o reino dos mortos para os perdidos. Porque os salvos vão para o seio de Abraão, para o paraíso, e esta realidade não tem nada a ver com a morte. É uma realidade para os vivos e vivos para sempre. Não, o credo não está errado. Afinal, na parábola do rico e Lázaro, o Senhor Jesus usou a palavra que os judeus helenistas usavam, Hades, e deixou claro que o Hades, correspondente ao hebraico Sheol, é o lugar dos que morrem escravizados pelo descaso com as realidades de Deus e que de lá não podem mais sair. Quando acontecer o lago de fogo e enxofre, o inferno, propriamente dito, o Hades então será lançado nesse lago com os que nele estão, porque para lá se deixaram levar. Eu não quero entrar nos meandros teológicos dessas afirmações, a de Pedro e a do credo, mas eu quero me fixar nesta afirmação. Pregou aos espíritos em prisão. Estavam lá presos porque foram rebeldes, desobedientes, incrédulos, e aí tiveram de presenciar a realidade daquele no qual não quiseram crer. Tiveram que experimentar e ver a realidade do libertador. Libertar as almas, libertar as vidas como um todo, permeou todo o ministério do Senhor Jesus, que não só disse, se o Filho libertar vocês, então vocês serão realmente livres, João 8,36, mas que para tornar visível a liberdade da alma no sentido de vida e da alma no sentido de vida que sobrevive à morte, o Espírito, ele, Jesus, libertou cegos da cegueira, atrofiados dos seus aleijões, mudos e surdos dos seus bloqueios, libertou gente da morte. Por que isto? Só por curar? Não, curava por misericórdia, mas para mostrar, para também evidenciar
a liberdade que há naquele e naquela que o recebe de coração, que o recebe na sua vida, que o recebe na sua devoção. Ele então, por isso, para fechar isto, para nos dar convicção disso, se deixou prender à cruz do Calvário, para ali nos dar a liberdade que temos para sempre. Então mesmo na morte, enquanto o seu corpo esperava pela ressurreição, em espírito ele continuou a cuidar desta realidade que tem tudo a ver com ele. Ele, Jesus, que é sinônimo de liberdade, da verdadeira liberdade, da liberdade que abençoa, da liberdade que faz com que cresçamos, da liberdade que nos dá alívio, não a falsa liberdade que escraviza ao erro, enganando a tantos e tantos que ficam falando de que fazem isso e aquilo porque têm direito à liberdade, e essa liberdade que eles dizem ter está acabando com eles, destruindo suas vidas, emocionalmente e também fisicamente. Não, a morte com seus horrores não conseguiu impedir o Senhor Jesus de continuar se apresentando como um libertador incomparável. Gosto, e os irmãos e irmãs já sabem, que quando eu celebro batismos, e por falar nisso, irmãos, vamos começar a pedir a Deus com mais insistência para voltarmos a batizar. Há pessoas querendo ser batizadas, nós temos que ter dar um jeito, arrumar uma oportunidade, não é? Para fazer isso acontecer. Então eu gosto, e como eu disse, os irmãos e as irmãs já sabem, quando eu celebro o batismo, explicando o que é o batismo, né? Usando a figura do apóstolo Paulo sobre o batismo nas águas, como a representação do nosso batismo em Cristo, porque recebê-lo como Senhor e Salvador absoluto é morrer com Ele. Quando repito Paulo, que nos fala também de sermos sepultados com Cristo, eu sempre falo desta realidade, a do Senhor Jesus ter ido pregar aos espíritos em prisão. Nenhum batismo, meu amado e minha amada, nenhum batismo é batismo sem que aquele que está sendo batizado, que está sendo batizada, tenha sido libertado, tenha sido libertada pelo Senhor Jesus. Sem que ele ou ela esteja, por causa de Jesus, livre dos seus enganos, livre dos seus demônios, dos seus pressupostos arrogantes, livres do medo da morte, da arrogância do viver apenas para si mesmo, para si mesma, livre para sempre por causa dele e para ele. Sem que se tenha esta convicção, quem se batiza, se não tiver isso, se não saber disso, se não se sentir livre desta forma, não está, na verdade, se batizando. O batismo, na verdade, não está representando nada, não está valendo nada. Livre, irmãos, somos, eu e você, se recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador absoluto, em que pesem as nossas limitações, nossos altos e baixos, mas livre, eu e você, estamos para, sem medo, dizer ao Senhor: Senhor, olha, quão grande é o mar e quão frágeis são os nossos barcos, mas com certeza, Senhor, porque Jesus, o nosso libertador, navega com a gente, as águas não podem nos prender embaixo delas. Sempre seremos trazidos à tona e colocados a salvos. Com certeza, mas com certeza mesmo.